Bom, o que a gente tem observado através dessas análises dos nossos levantamentos biométricos? De setembro de 2021 até mais ou menos meados de fevereiro de 2022, o clima tem sido regular, a condição climática regular para o desenvolvimento fisiológico da cana. Então a cana tem respondido melhor em relação a 2020, onde as chuvas começaram apenas no final de novembro de 2020. O que a gente tem notado? A partir de meados de fevereiro, quando essas chuvas começaram a ficar mais dispersas, localizadas, por um lado, contribuiu para que mitigasse os atrasos nas operações de plantio de 18 meses, nas usinas, dos produtores. Também contribuiu para que houvesse uma ênfase nos tratos culturais. Então, tem muito produtor que optou por fazer adubação foliar, conseguiu fazer algum herbicida que tem um problema de infestação que eu vou falar aí na frente. E dentro disso, por outro lado, esse atraso começou também a levantar alguns pontos de atenção com relação a sintomas de seca que já foram observados na microrregião de Piracicaba, de São José do Rio Preto também, como eu vou mostrar uma foto aqui mais para frente. E infestação de pragas, o que a gente tem visto? Com relação a nível populacional de broca, tem sido notado um aumento pelos nossos agrônomos através das análises e amostras feitas em loco durante essas rodadas por todo o Centro-Sul. E a cigarrinha, como foi um ano mais úmido, de setembro até fevereiro, ela persistiu mais, então é um ponto de atenção. O controle dela é conhecido, é bem dominado, mas fica o ponto de atenção aí sobre possíveis riscos de perda de produtividade. Quando a gente olha e pensa no que esperar da próxima safra, a gente tem observado o seguinte: a cana de primeiro terço de safra, ela está atrasada em relação ao ano passado, pelos motivos que a gente já conhece, que é a estiagem, a geada que ocorreu no final de junho. Então, tudo isso fez com que ela ficasse impactada, e principalmente as áreas que serão colhidas nos primeiros 60 dias de safra. A gente tem notado um atraso significativo nessas áreas. Por outro lado, como as chuvas voltaram a ocorrer a partir de setembro de 2021, as áreas do segundo semestre é normal que elas recebam chuvas somente lá para setembro em diante. Então, o desenvolvimento fisiológico das áreas do segundo semestre estão melhores do que o ano passado por o mesmo período. Contudo, a chuva de março, abril, ela é extremamente importante para as áreas do segundo semestre. Então, é importante que elas ocorram dentro da média histórica. É importante lembrar que em 2021, essas chuvas ficaram abaixo da média histórica, que foi um fator que não só acelerou o ritmo de safra, mas que também prejudicou as áreas de final de safra. Com isso, muitas usinas planejam atrasar um pouco o início de safra, mas não muito, porque ao mesmo tempo que você tem esse atraso que seria bom segurar a safra, você também tem compromissos a cumprir, e como você tem uma cana no segundo semestre que pode responder melhor, o pessoal tem medo de prejudicar o final de safra, porque colher cana em novembro, dezembro, nem sempre é a melhor opção ali, se for possível evitar. Como resultado da geada, teve uma alteração na época de corte. Muitas áreas que seriam colhidas em julho, agosto, acabaram ficando para o final de safra por não ter sofrido esse impacto. Ao mesmo tempo, áreas que eram para ser colhidas em outubro, novembro, acabaram sendo antecipadas, então foram colhidas com 9 meses. Isso vai ter um efeito nessa safra. Outro ponto importante para essa safra é que nós estamos considerando uma redução de área de corte de 1,2%. Isso se deve à competitividade com outras culturas, principalmente cereais. Então você tem aí um pouco de perda de área, e ao mesmo tempo a intenção de plantio, de reforma no caso, ela é maior, então isso também influencia para uma menor área de corte. Está partindo de 15,1% para 15,7%, de acordo com o nosso levantamento. E um ponto interessante que é muito crítico foi a condição das mudas esse ano, né? O clima, a geada, impactou a qualidade da muda e o rendimento da mesma. Então, mediante a isso,
você vai ter um consumo de área que seria destinado ao processo industrial como muda, e a qualidade também foi um pouco piorada em relação ao plantio passado, que pode ter um efeito ainda na safra 23-24, nesse caso. Falhas de brotação. Por motivos de déficit hídrico e incêndios, os índices de falhas de brotações estão maiores essa safra. Isso é um ponto de atenção. Até a área que está com um bom aspecto fisiológico, que a gente faz medição, biometria, ela engana a gente, apresenta uma produtividade menor, como eu vou mostrar um pouco para frente, por conta dessas falhas. Plantio de 18 meses, parte deles apresentou encurtamento de internode, então ele pode não expressar todo o potencial que ele teria. E, ao mesmo tempo, o estado fisiológico do canavial, depois da geada e tudo que aconteceu, porque a cana que foi colhida até a geada, ela começou do zero de novo. Então, ela vai ter uma idade fisiológica menor na época de colheita, o que pode prejudicar os índices de ATR. E, ao mesmo tempo, existe uma insegurança dos produtores também com relação ao manejo de maturação, mediante essa situação. Então, eu vou passar aqui um slide de cada microrregião do estado de São Paulo, na verdade 2, um de acompanhamento, onde a gente tem as biometrias que a gente fez esse ano e as biometrias que a gente fez no ano passado. Você tem a foto dela em janeiro de 2021 e fevereiro de 2021, logo abaixo em janeiro de 2022 e fevereiro de 2022. O que a gente consegue observar? O desenvolvimento entre os meses nesse ano está melhor. Essa área em Ribeirão Preto foi colhida em setembro do ano passado, no ano retrasado, nesse ano foi colhida em novembro. Ela passou por incêndio em 2020, depois de setembro, então a gente nem conseguia fazer biometria, porque não tinha porte no canavial no começo do ano, então ela está melhor esse ano. Aí, quando você pega um slide só de 4 fotos para mostrar o panorama do que a gente tem visto nos últimos dias, você vê a infestação de plantas daninhas maior, parece cana tombada, mas é mucuna, aí no caso, em Pontal. São Joaquim da Barra, um bom desenvolvimento numa área de plantio de 18 meses. Operações de tratos culturais, o pessoal tem dado ênfase a fim de tentar recuperar essa cana. Uma área de brotação sem falhas ali em Pitangueiras. Quando você vai para São José do Rio Preto, você vê que as duas épocas de colheita foram iguais, o ganho está regular, está em linha com o ano passado. É normal que uma cana entre um corte e outro perca de 12% a 15%, não, teoricamente falando, isso depende muito do clima. Quando você olha uma foto de drone em Catanduva, você vê que tem bastante falha de brotação, sintomas de seca já em José Bonifácio. Onda Verde tem um bom desenvolvimento numa área de cana-planta, infestação de plantas daninhas em Badibacite também. Em Araçatuba, em relação ao ano passado, nesse caso aqui, o desenvolvimento está ligeiramente melhor, mas é uma área de ponto de atenção, principalmente com as chuvas mais localizadas agora, porque lá os solos são bem arenosos. Quando você olha o slide de 4 fotos, tem um bom desenvolvimento fisiológico em Guaiçara, falhas de brotação em Adamantina, Valparaíso, pessoal fazendo tratos culturais, aí pulverização, e a broquinha aí no caso em Guararapes, né, mostrando ela ativa. Presidente Prudente foi uma região que recebeu menos chuvas no sul de São Paulo, então como em Paraná foi menor, então você tem uma condição ligeiramente abaixo em termos de ganho de TCH na curva de crescimento. Você também tem um mês, no caso, ela foi colhida em agosto de 2020, depois em julho, ela foi uma antecipação. Infestação de plantas daninhas em Martinópolis, como a cana demorou para fechar, o herbicida fez o residual, mas quando começou a chover, a cana começou a crescer junto com o mato. Internódios encurtados em plantio de 18 meses, em Indiana. Em Borá, um bom desenvolvimento fisiológico de plantio e falhas de brotação e infestação de plantas daninhas em Quatá. Em Bauru, a condição está um pouco inferior ao ano passado em termos de variação dessa curva de crescimento. Você tem uma área que ela foi colhida em setembro de 2020, depois ela passou para novembro. Então, esse é um caso que, muito provavelmente, ela pode ter a colheita antecipada nesse ano, porque ela foi tirada em novembro, mas a época dela é em setembro, então isso
pode acontecer, endereçando ao que eu falei no início. Em Bauru, boa brotação em Barra Bonita. Em Nova Europa, um bom desenvolvimento fisiológico de plantio. Falhas de brotação em Jaú. Gavião Peixoto, danos ocasionados por broca de atreia. Piracicaba, em termos de ganho de desenvolvimento, está um pouco melhor do que o ano passado, mas já começou a aparecer alguns sintomas de seca a partir do momento que essa chuva passou a ser localizada. E essa área, no caso, ela está até superior ao ano passado para o mesmo período, ela está indo para o segundo corte. Ela foi um plantio de 18 meses, realizado em janeiro de 2020, e agora ela deve ter sua colheita em setembro desse ano. Quando você olha as 4 fotos, você vê um bom desenvolvimento fisiológico em Rio Claro, operação de preparo de solo já levantando uma poeira e encharqueada. Em Porto Ferreira, colheita de muda. Em Descalvado, infestação de plantas daninhas numa área de cana-soca. A gente tentou fazer esse resumo aqui para trazer alguns pontos que serão observados aí na próxima safra, e qualquer dúvida, seja sobre os pontos trazidos ou sobre o projeto Crop Survey, vou estar aí o dia inteiro no evento à disposição para conversar. Muito obrigado.